O galo canta, o gato mia, vamos aprender história com encanto e alegria. Olá pessoal, sou Tomé Costa, professor da Rede Pública de Jaboatão e hoje a gente vai estar aqui para trocar novamente um papo sobre história. Vamos nessa? Segue o slide aí, por favor. A gente hoje vai trabalhar com o conteúdo que fala sobre a independência do nosso país, a independência do Brasil. Só que antes de falar da independência do Brasil, precisamos voltar um pouquinho no tempo. A gente vai falar do que estava acontecendo no nosso país quando ele ainda estava sob o governo de Dom João VI. Dom João VI, para quem não sabe, é o pai de Dom Pedro I, tá bem, pessoal? Lá em Portugal, enquanto Dom João VI estava no Brasil, os portugueses não estavam satisfeitos de ficarem sem rei, porque eles estavam sendo comandados por ingleses. Peraí, Tomé, calma, me explica que eu não estou entendendo direito. Como é que é um país, Portugal, governado por ingleses e o rei estava no Brasil? Exatamente. Durante o período de Napoleão Bonaparte, o rei português, Dom João VI, e sua comitiva vieram para o Brasil. Só que depois que Napoleão perdeu a guerra, os trabalhos se organizaram novamente lá na Europa. E aí, os portugueses pediram que Dom João VI voltasse para Portugal. Só que ele estava muito bem acomodado aqui no Brasil. Então, foi o que aconteceu. Fizeram um movimento que se chamou Revolução Liberal do Porto e que vai acontecer em 1820. Esse movimento, ele fez o seguinte, ele juntou os principais representantes da sociedade portuguesa e exigiram que Dom João VI voltasse para o Brasil, senão ele iria perder a coroa. Dom João VI, então, volta para Portugal. Lá em Portugal, ele assina um documento que é a Constituição, dizendo agora que ele não teria mais os poderes absolutos. Ele teria agora que respeitar um documento, a Constituição Portuguesa. O que é que vai acontecer? Quando Dom João VI volta para Portugal, o filho dele fica aqui no Brasil, Dom Pedro I. Então, Dom Pedro I, ele vai acabar se articulando, ele vai acabar se organizando com a elite daqui do Brasil. E quem era essa elite? Eram os donos de terra, os que chamamos de latifundiários, os senhores das grandes propriedades, traficantes de escravos, militares, comerciantes, certo? Nós chamamos esse grupo da sociedade de camadas urbanas, certo? Ou então de grupos urbanos. Então, Dom Pedro vai se associar com esse grupo das camadas urbanas e com o grupo da elite latifundiária, as pessoas que possuíam grandes porções de terra aqui no Brasil. Então, diante desse processo, enquanto está acontecendo lá em Portugal a Revolução do Liberal do Porto, Dom Pedro está se ajeitando com o grupinho dele aqui no Brasil. Só que todas as ordens que são dadas lá em Portugal para serem cumpridas aqui no Brasil não são cumpridas. Então, eles pedem que Dom Pedro volte para Portugal, porque a permanência de Dom Pedro no Brasil está atrapalhando o retorno da condição de Portugal como metrópole. Eles queriam fazer com que o Brasil voltasse a ser uma colônia. Portugal era a metrópole e o Brasil era a colônia. Só que os grupos da elite brasileira, as pessoas que mandavam no país, não queriam que isso acontecesse, já que quando Dom João VI chegou aqui, a gente estava tendo uma liberdade maior para poder comercializar com outros países. Então, Dom Pedro disse o seguinte, eu não vou mais voltar para Portugal. Foi aí que se estabeleceu o dia do fico. E em seguida, Dom Pedro disse que qualquer ordem só seria cumprida aqui no país se fosse feita, né, a partir da ordem dele. E isso aí ficou conhecido como cumpra-se. Vamos seguir adiante. Nesse quadro que vocês estão vendo aí, a gente tem, né, um retrato, uma ilustração, perdão,
da reunião, que foi a sessão das cortes, né? Esses grupos da elite portuguesa que acabaram se reunindo para tentar fazer o Brasil voltar a ser colônia. Então, diante dessa situação, quando o Brasil, né, tá vivendo esse momento de deixar de ser uma colônia, deixar de ser Reino Unido e se tornar de fato independente, vão acontecer algumas lutas dentro de algumas províncias do nosso país. Província, pessoal, era o nome que se usava para denominar os estados brasileiros. No período do Império, no período que o Brasil foi Reino Unido e em seguida no período em que o Brasil foi Império, nós chamávamos os estados brasileiros de províncias, ok? Então a gente vai ter um conflito bastante famoso na Bahia chamado de Mata Maroto, onde vamos ter a participação de mulheres, né, lutando contra esse autoritarismo, ou seja, lutando contra essa forma autoritária do português de querer mandar no Brasil, ok? Isso mostra que a gente vai ter uma pequena participação da população, né, de uma maneira muito, muito pontual, muito restrita, nesse processo que a gente está vendo de independência. Aqui, a gente vai ter dois quadros que mostram, né, de uma maneira glorificada, certo? Uma forma idealizada a nossa independência. Depois que Dom Pedro, né, decide ficar no Brasil, ele vai dar o grito de independência. A gente vai conhecer esse grito de independência aí brasileiro, né, que é o famoso grito do Ipiranga, ok? Mas só que esses retratos que vocês estão vendo aqui, esses quadros, essas pinturas, elas mostram isso de uma forma idealizada. De fato, não aconteceu dessa maneira. A gente sabe que Dom Pedro estava viajando no lombo de um burro, de um jegue, tá certo? Estava passando mal naquele momento, estava com um embrulho no estômago e quando levantou, deu o grito de independência ou morte. Mas não é dessa forma que a gente quer registrar o grito de independência do Brasil, que foi um ato importante para gerações futuras. Então esses pintores acabaram retratando, né, de uma maneira idealizada Dom Pedro no lombo de um cavalo, o povo exaltando ele, quando na verdade não aconteceu dessa forma. Porque o povo não participou do processo de independência do Brasil. A gente viu no primeiro slide que quem participou da independência foi Dom Pedro, junto com as camadas de elite e alguns grupos, né, das camadas urbanas. Seguindo adiante, a gente vai ter aí Dom Pedro, né, ele vai ter que lutar pela independência do Brasil. Algumas províncias não vão aceitar o fato de que o Brasil agora era um país livre. Ou seja, vamos ter estados, né, as antigas províncias da Bahia, do Piauí, do Maranhão, do Pará e da Cisplatina, que hoje é o que seria o país uruguaio, sendo contrários a esse novo momento de independência. Então o que é que vai acontecer? Dom Pedro vai ter que gastar dinheiro para poder comprar, né, para comprar arma, para poder comprar um exército, para poder movimentar uma tropa para lutar dentro dessas províncias e obrigá-las a aceitar a independência, ok? E isso mostra que não houve a participação popular. O povão não estava inserido dentro dessa luta que foi a independência. A independência ela foi feita de uma maneira autoritária, ela foi imposta, porque foi o acordo que Dom Pedro traçou junto com os grupos da elite brasileira, tá certo? Então, essa forma de se fazer uma independência sem a necessidade da participação popular estar presente, ela é fruto do temor da haitização. Nas aulas anteriores, com nossa amiga Vilma, vocês devem ter visto que o Haiti foi um país, né, de maioria da população negra que conseguiu sua independência. Então, muitos outros países do continente americano ficaram, né, atemorizados, ficaram assustados, pensando, e se isso acontecer com a gente? Então, para que não houvesse a possível haitização, né, um levante de grupos de escravos dentro dos seus respectivos territórios, eles acabaram
realizando a independência sem a participação do povo, ok? E aí o Brasil vai acabar se tornando um país novo, mas com as velhas estruturas que já existiam, né? Que é a monocultura, o plantio de uma única planta, no caso a cana-de-açúcar, ou o tabaco para fazer fumo, tá certo? Enfim, o latifúndio, que é a grande propriedade, e a escravidão, tá certo? Como mão de obra. Então, quem é que vai dizer que o Brasil está livre? Isso é uma pergunta que fica no ar. A gente chega e se reconhece independente. Você hoje está dizendo que é independente, mas você está na casa dos seus pais, você ganha mesada, ou então você simplesmente diz que vai ser uma pessoa livre, mas como é que você vai se sustentar? Então o Brasil ele estava dentro de um circuito onde ele tinha que interagir com outros países que precisavam reconhecer ele como um país independente e não mais um país que tinha que depender das ordens de Portugal, como o nosso país era anteriormente uma colônia e depois se tornou um Reino Unido. O que é que vai acontecer? Os Estados Unidos, em 1824, vão reconhecer a independência do Brasil, tá certo? Baseados na doutrina Monroe. Tomé, o que é a doutrina Monroe? Os Estados Unidos, como o primeiro país a se tornar independente no continente americano, eles tinham um lema. Eles diziam que a América era para os americanos. Diziam que qualquer país dentro do continente americano tinha o direito de ser livre, não tinha o direito de ser colônia de outros países. Mas por trás dessa estratégia da doutrina Monroe, havia, na verdade, um interesse dos Estados Unidos, que era o de ter essas colônias, né, como parte de seus mercados consumidores. Os Estados Unidos estava começando o seu processo de industrialização e precisava ter para quem vender seus produtos. Então, se eu reconhecer o Brasil como livre, talvez eu ganhe um parceiro comercial no futuro. O segundo país a reconhecer a independência do Brasil foi Portugal. Portugal já tinha sido nossa metrópole, né? E agora estava reconhecendo a nossa independência. Porém, isso não veio de graça. Para poder reconhecer a independência do Brasil, Dom João VI, que era o rei naquela época, exigiu de Dom Pedro I a quantia de 2 milhões de libras. Libra era a moeda da Inglaterra, ainda hoje é. E era a referência naquele momento, naquele período, né, de valor financeiro. Então, o Brasil já começou a sua independência ficando endividado, porque Dom Pedro vai pegar dinheiro emprestado com a Inglaterra para poder pagar a Portugal para ter a sua independência reconhecida. Em 1827, a Inglaterra reconhece a independência do Brasil. E aí você pode pensar, Tomé, por que a Inglaterra não reconheceu o Brasil antes como independente? A Inglaterra ela era parceira de Portugal, parceira econômica, mas ao mesmo tempo também queria o Brasil livre para que o Brasil pudesse ser um dos seus mercados consumidores. A Inglaterra estava se industrializando naquele momento, né? E precisava de mercados consumidores, pessoas para comprar seus produtos. É nesse momento que ela pensa, se eu reconhecer o Brasil como independente, eu vou ter problemas com Portugal. Então é melhor eu ficar na minha e fazer o papel de mediadora. Foi a Inglaterra que mediou essa conversa entre Brasil e Portugal, onde Portugal reconheceu a independência do Brasil a partir do pagamento de 2 milhões de libras esterlinas, ok? Para a gente terminar, né, temos o caso aqui das colônias espanholas, que nesse mesmo período também estavam passando por seu processo de independência. E isso é importante a gente entender para a gente situar o Brasil dentro de um contexto onde todas as colônias do continente americano estavam passando por seu processo de independência, de uma forma diferente umas das outras, mas todas buscando a sua autonomia, ok? A gente vai encerrar aqui a nossa aula de hoje e vou deixar um desafio para vocês. Eu quero saber, na minha primeira pergunta do desafio, né, se as camadas populares participaram da construção do Império Brasileiro. Eu falei aqui para vocês, houve participação?
A gente teve o caso do Haiti, onde as camadas populares, compostas por pessoas negras, que eram escravas, atuaram. Então, Dom Pedro se articulou com a galerinha dele da elite para evitar que as camadas populares participassem do processo. Então, com base nisso, você acha que as camadas populares participaram? Você acha que o povão teve vez? E a segunda pergunta é, como foi que o Brasil conquistou o seu reconhecimento internacional? Ou seja, dentro das relações diplomáticas entre outros países, como foi que o Brasil conseguiu ganhar o reconhecimento de sua independência? A gente teve o caso dos Estados Unidos e a gente depois teve o caso de Portugal, que exigia alguma coisa para tornar o país livre. E aqui, galera, eu encerro a minha aula de hoje com vocês, beleza? Beijão, abraço, tudo de bom.